Muito bom esse som. Mas você já parou para pensar o que está por trás da gravação de um CD? Quais são os custos de um desses? Eu tô aqui com o Queco Brandão, que já tem um monte de CDs gravados. Queco, como é que se faz para gravar um CD? Que custos envolvem um CD? A partir do momento que você decidiu gravar um CD, você necessariamente tem que ter um estúdio para poder fazer a captação dos instrumentos. Necessariamente um arranjador que vai fazer os arranjos das faixas, né? Um produtor que vai fazer a produção musical, que é quem vai conversar com o artista para definir repertório, enfim, para determinar qual é que cara vai ter esse trabalho, né? Você tem que contratar técnicos de gravação, engenheiros de som para poder gravar tudo que vai ser captado. Depois você parte para a fase de mixagem, que é onde você fecha a tampa, onde você equilibra tudo, todos os sons. Depois você vai para masterização, isso já é num outro local, é um outro profissional que masteriza. Depois isso vai para uma fábrica, onde essa master vai se transformar em várias cópias. É bem complexo, assim. Nossa, e é um monte de custos então, É né? um monte de coisa. Viu só? É por isso que o orçamento de uma gravadora sempre precisa estar muito bem amarrado. Para entender qual é o peso de um orçamento dentro do planejamento operacional de uma gravadora, a gente vai conversar com o Jota Júnior, que é diretor-geral aqui. Dentro de uma gravadora, existem vários orçamentos rolando ao mesmo tempo? Existem. Qual é o ponto de partida de um orçamento? É a necessidade de desenvolver esse novo trabalho. A gente senta com todos os departamentos envolvidos e chega no orçamento. Cada área vai determinar qual é o custo envolvido. Então essa primeira parte é o que vocês, é a previsão de vocês. A previsão orçamentária, né? E o que é esse realizado? Realizado é depois a depuração disso tudo. É o que realmente aconteceu. Aqui já é a fase de fabricação, né? Tá, já é uma entendi. fase final em que você determina o quanto você precisa vender, qual que é o seu retorno comercial, quanto o seu departamento comercial precisa te retornar de venda para você recuperar o seu investimento na produção e começar a ter lucro. Isso varia de produto a produto, lógico, porque não se tem o mesmo orçamento para todos os projetos. Então esse retorno pode ser mais curto em um projeto e muito mais longo em outro. E vocês sempre usam uma planilha assim para fazer orçamento e cronograma também? Sempre. Tá. Sempre. É lógico que a planilha ela é maior, ela é mais esmiuçada item por item. Participante por participante, e essa aqui é um resumo geral. E o que pode dar errado no orçamento? Muita coisa pode dar errado. Tipo? Tipo, no meio do caminho você perceber que o projeto não está ficando bom. E de repente você vê a necessidade de, por exemplo, tá trazendo um elemento caro para o projeto. Por exemplo, você precisa botar um piano de cauda. E aí eu vou ter que trazer um piano de cauda para dentro do estúdio. Aí eu vou ter que trazer um pianista, eu vou ter que trazer esse piano, transportar esse piano, colocar esse piano lá para gravar. Isso tem um custo. E outras coisas também, até uma falha na hora de você fazer esse cronograma, isso pode te trazer um atraso no estúdio, você perder o horário de estúdio, que está reservado para outra coisa, e acabar estourando esse orçamento. Qual é o segredo de um orçamento bem feito? Esse planejamento inicial tem que ser bem feito. Todos os pontos têm que ser colocados no papel e bem discutidos entre todas essas áreas. E qual é o peso do orçamento no planejamento operacional da gravadora? Bom, o peso é lógico que é grande. Toda gravadora, como toda empresa, tem um departamento financeiro e você tem que obedecer. Se você somar vários projetos durante um ano e vários projetos com erros de orçamento, esse rombo no final do ano vai ser grande. E pode comprometer até as produções já programadas para o ano seguinte. O senhor consegue fazer um orçamento doméstico para gastar direitinho o seu dinheiro no mês? É difícil, viu, amor? Bem difícil. Não. Sinceramente, não. É quase possível, né? Quais as despesas que você inclui nesse orçamento? Tem as despesas fixas. Água, luz, telefone. É tudo aquilo que você pode gastar e aquilo que você ganha, né? Ver o que é essencial, o que não é. E o senhor nunca consegue deixar uma folguinha no final do mês? Às vezes consegue. Não. Consigo porque eu tenho um planejamento. A gente vai diminuindo aqui, pagando uma prestação aqui, outra ali, e assim vai sobrando. E como é que o seu salário chega até o final do mês? Usa limite do banco, do cheque especial. Você já pensou em sentar e fazer um orçamento no papel mesmo? Para ver se dá certo?
Já tentei, mas sempre ultrapassa. Nunca bate. E se acontece algum imprevisto? Tem que recorrer aos empréstimos bancários. A gente vai resolvendo, Deus ajuda. Ligo pra sogra ou pro papai. Você pede dinheiro emprestado? Viu só? Muita gente não sabe ao certo quanto gasta. É por isso que a gente sempre ouve o pessoal dizendo que o dinheiro não chega até o fim do mês. Eu conheço essa ginástica. Estica daqui, estica dali, é um estresse danado. A verdade é que o nosso orçamento precisa caber dentro de um cronograma, dentro de um período de tempo. A mesma coisa acontece com as empresas. Essa gravadora também precisa fazer cronogramas, planejar direitinho no papel quanto tempo vai durar cada trabalho. E aí, tá ficando legal? Porque se o cronograma furar, certamente o orçamento também vai dançar. Qual a relação entre cronograma e orçamento? Bom, o cronograma normalmente numa produção ele costuma ser longo. Você precisa pelo menos de uns 3 meses para conseguir concluir um projeto, ou às vezes até mais, 6 meses para concluir um projeto. E se você não obedece o cronograma, é lógico que você corre o risco de comprometer o orçamento. Você pode acabar gastando mais por isso também. E para montar o cronograma de um lançamento de um CD, por exemplo, o que você leva em conta? Qual é o ponto de partida? O momento de início das gravações ou quando o CD é entregue para você já pronto? A gente leva muito em consideração a data em que o departamento comercial precisa desse produto pronto. A gente parte dessa data, retroagindo essa data, para chegar numa data segura para o início das gravações. Tá. Agora existem também aqueles projetos em que o time já não é tão importante. São aqueles mais conceituais, que você faz ali pensando só na qualidade musical, só pensando na satisfação do produtor ou da gravadora. Quando é uma coisa totalmente especial, então você consegue lidar melhor com o cronograma. Isso, trabalhar com mais tempo e até trabalhar com horas vagas. Vamos trabalhar esse projeto com horas vagas de estúdio. Quais são as armadilhas de um cronograma? Uma delas é você não pensar, não agendar com uma certa antecedência essas participações. Envolvem muitas pessoas numa gravação. Se você grava todo mundo junto, você economiza horas de estúdio que acabam sendo valiosas, inclusive no orçamento final de horas de estúdio, né? Do mesmo jeito que a gente sempre deixa uma verbinha a mais dentro de um orçamento para despesas extras, você também consegue deixar uma brecha nos cronogramas? Sempre deixa, porque em todas as fases a gente sabe que pode acontecer atrasos. Fábrica com excesso de fabricação, greve de Receita Federal na hora de descer o produto de Manaus para São Paulo, ou até mesmo que entre a gravação e masterização, você descobrir nessa fase final já não está daquele jeito que a gente queria. Vamos voltar atrás, você volta o processo atrás, volta lá na mix, vamos mixar de novo. E isso a gente está falando aí em 5, 6 horas de estúdio para você mixar cada faixa de um CD. Geralmente, em lançamento de CD, DVD, costuma acontecer de estourar o cronograma, o orçamento? Olha, geralmente a gente não estoura, porque a gente procura adaptar um projeto ao outro. Os projetos acontecem simultaneamente. E você consegue adaptar um projeto ao outro. Se eu estou estourado com o tempo no projeto e o outro eu estou com folga, então eu uso o meu horário de estúdio desse para o outro e vou adaptando. Ou mesmo o músico que ia participar desse, ele pode participar do outro projeto. Entendi. Então é por isso que é muito bom, tá tudo ligado no orçamento geral, porque aí você consegue mexer neles ali quando eles estão todos juntos, é mais ou menos isso. Até mesmo o orçamento final de um projeto pode ser transferido para outro no meio do caminho. Ah, tá. Diminuir um projeto e deixar o outro projeto mais pesado pela necessidade daquele outro.